Semana 3 de filosofia do nosso plano de ensino tutorado, terceiro ano. Nessa semana nós temos uma área da filosofia muito importante, muito interessante também para nós, para mergulharmos aí nesse mundo da estética, filosofia da arte. Nós vamos ver, reflete realmente a questão dos valores. Os valores têm princípios filosóficos. Vamos ver três filósofos importantes na nossa história da filosofia para refletir sobre a estética. Lembrando que a estética é um ramo aí da filosofia que a gente estuda de forma racional a ideia do belo, a ideia, os sentimentos aí que suscitam em nós, né? Porque a gente pode perguntar quem que define o que é belo, né? Belo é algo que nasce conosco, que tem interferência cultural dos valores. Por que a gente considera algo belo e algo que é feio? Será que é um valor subjetivo que a gente projeta aí na realidade? Então, três filósofos que vai nos ajudar a pensar isso. Nós temos Platão, Aristóteles e Immanuel Kant. Dois filósofos da filosofia clássica, da filosofia antiga grega, e um filósofo moderno. E para entender um pouco mais, a gente vai perceber a palavrinha estética, muito utilizada aí no mundo da beleza, né? da moda, sempre de uma forma assim, tem também a sua razão de ser, sempre pensando de uma maneira cada vez mais caricaturada, né? De muita a beleza sempre tem a beleza que a gente fala natural e a beleza que muitos produtos aí farmacêuticos na área de cosméticos que movimenta uma indústria muito grande que a gente vê hoje as mulheres, os homens fazendo plástica, fazendo várias questões e a gente vai perceber um pouco do contexto filosófico que está por trás disso, né? A palavra estética, então, é uma palavra grega, a esteses, significa sensação, né? O sentir, o perceber. A estética é um ramo da filosofia, então, que estuda aí racionalmente os valores propostos pelas obras de arte e o sentimento que suscitam aí no ser humano. Então, é um parecer da filósofa Aranha, que dá aí um ponto inicial para a gente pensar sobre a importância da estética. Vamos começar vendo Platão. Então, Platão tem um sentido aí para o termo grego mimes, que a gente vai ver o significado dele. E para entender a visão de Platão do belo, a gente precisa retomar a ideia do mundo das ideias, a teoria do mundo das ideias de Platão, em que ele vai dizer que aqui nesse mundo o que nós temos é apenas uma cópia do verdadeiro mundo. Então, para Platão, uma pessoa, obra de arte ou paisagem não são belas em si, mas refletem perfeitamente a ideia de beleza que estaria no plano inteligível. O que seria o mundo das ideias? Então, nós temos um mundo inteligível, um mundo que é o verdadeiro, em que só pela filosofia, pela razão, a gente consegue chegar. E esse mundo das sensações que nós temos é um mundo aí que constantemente somos enganados pelas sensações, eles são uma cópia só. Então as coisas não são belas em si, a beleza que é a ideia de beleza. Então, para Platão, a ideia de beleza que é bela em si, que é o verdadeiro ser, né? E ele está no mundo das ideias. Então, por mais que a gente faça esforço, a beleza em si, ela não, ela se atinge, na verdade dela, só pela razão. Então, isso é tanto Platão como outros filósofos que vão vir depois, que são chamados filósofos idealistas, né? Que a beleza está na ideia e não na sensação em si.
tudo que a gente diz de belo nesse mundo é apenas uma cópia imperfeita do que seria a verdadeira. Por isso que a mimesis, né? Na filosofia de Platão, mimesis é uma cópia do mundo verdadeiro que está na ideia, na razão. Então é importante perceber que isso confere à arte um estatuto ontológico, um estatuto de existência inferior a tudo que existe. Então a arte ela é uma cópia. E como toda cópia, ela tem, igual a gente diz, né? Quando você tem aí um produto que é original, aí você vai ver uma cópia, nunca, por mais perfeita que ela seja, nunca ela vai chegar a ser original. Então a beleza está na ideia, na razão, no mundo das ideias, no inteligível. E o mundo mesmo que a gente percebe, ele é uma cópia. Então a gente nunca vai conseguir chegar a não ser pela razão. Então a razão na busca do conhecimento verdadeiro que está lá no plano das ideias. Então a visão platônica de belo é essa visão também que está aí na teoria do mundo das ideias de Platão. Entender a beleza é perceber que a gente atinge o belo pela razão, pela ideia, e não pelas sensações. As sensações sempre nos enganam, né? Então, algo que você pensa que é belo, na verdade, pode ser uma enganação. E Aristóteles? Aristóteles tem dois conceitos importantes, e a gente vai perceber que também na filosofia de Aristóteles, que ele já contradiz assim, se opõe muito à filosofia de Platão. Isso também na questão da arte vai ter esse reflexo da filosofia que perpassa por esses dois conceitos, mas de uma forma diferente. Mimesis e cartaz. Então nós vamos ver primeiro mimesis, a arte na investigação de Aristóteles e a arte poética não imita o mundo sensível. Ela recria o mundo segundo uma nova dimensão, simula as possíveis formas de existir no mundo. Então, mimes não é apenas, como era para Platão, uma cópia da cópia. Para Aristóteles, a arte ela tenta simular, recriar o mundo de uma forma diferente. Então, nós podemos dizer aí uma estátua que você tem, é uma nova beleza, é um novo olhar, é um novo experimentar. Né? É experimentar vidas e mundos diferentes do nosso. Aí até tem no texto aqui que é interessantíssimo perceber a poesia de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então você percebe que a poesia de Fernando Pessoa é uma poesia aristotélica. Então não é uma questão de cópia, de fingir por algo que possa parecer um simulacro apenas de forma inferior, mas é uma nova representação. A arte é um novo mundo que quando você lê uma poesia, você vê um quadro, uma estátua, uma música, tudo que envolve a arte é um novo mundo que te abre ali novas possibilidades nas sensações. Uma visão diferente, que não é dizer que Platão é mais ou menos, aqui nós temos que ver as diversas visões que se tem. E no caso do conceito de cartaz, para Aristóteles, significa purgação ou purificação das emoções. Para Aristóteles, a arte descarregaria as emoções, a arte teria uma função terapêutica de purificar a alma humana das paixões avassaladoras. Então, enquanto para Platão a arte ela pode ser uma cópia da, daquilo que é belo em si, que está na razão, no mundo das ideias, no inteligível, Aristóteles vai colocar esse experimentar novos mundos pela arte, ela tem também essa cartaz, esse sentido terapêutico, né? Então, e além de uma função terapêutica, a arte teria uma função pedagógica também, que é através das tragédias,
o homem grego vivenciava experiências acerca da morte, do destino, da dor. As peças teatrais gregas funcionavam como uma escola que educava as pessoas para a vida. Isso é muito interessante. Quando a gente escuta uma música, por exemplo, para relaxar, e quando a pessoa vai atinando, tendo essa sensibilidade artística, a letra, aquele relaxamento ajuda a pessoa também a refletir. Então tem esse sentido terapêutico e pedagógico que ressalta que de repente um filme que você vê, uma arte pela sua sensibilidade, ele além de te ajudar a buscar esse relaxamento, esse respirar um novo mundo, se abastecer para a vida, tem esse sentido pedagógico de te instruir também, te conduzir para uma vida mais reflexiva e até mais consciente. Isso daí foi a visão de Aristóteles, é a visão de Aristóteles no contexto da arte. E de Immanuel Kant aparece o juízo do gosto, que é o juízo estético. Muito interessante também, uma das grandes obras de Immanuel Kant, daquela tríade das suas obras. Então o filósofo Immanuel Kant diz que achamos bonito aquilo que gostamos e gostamos daquilo que nos proporciona prazer. Para Kant, o juízo estético não é guiado pela razão, e sim pela imaginação. Se o gosto é relativo, por que a maioria das pessoas costuma eleger determinado artista, filme, pintura como mais bonito? Então, para Kant, não é a razão que movimenta o desejo por algo que é bonito. O que achamos bonito é pelo nosso gosto pessoal. Mas por que então, ao mesmo tempo que é pessoal, é universal? Porque tem coisas que, de repente, uma grande quantidade de pessoas acham bonito. Então, existem os padrões estéticos, por exemplo. Eles não é questão só de um padrão de controle, porque a mídia que diz que aquilo é bonito. Tem esse investimento mesmo. Tem sim. Mas por que de repente uma grande quantidade acha certas coisas bonitas e outras não? Porque vai ter sempre aquele que vai dizer que não acha, e isso é normal. Mas Kant vai mostrar que há uma universalidade do belo. Por causa de quê? A hipótese kantiana é que certos objetos são capazes de produzir sensações nos seres humanos de forma geral. Nós temos a mesma estrutura cognitiva e sensorial para emoldurar a realidade. Então, para Kant, naquela ideia, quando a gente estudou já a, a questão que ele faz a síntese do racionalismo do empirismo, e que nós já temos, nós precisamos fazer a experiência para conhecer as coisas, mas a gente já tem uma estrutura cognitiva e sensorial que vai determinando o conhecimento, que vai fazendo com que a gente conheça o mundo. Então, todas as pessoas têm essa estrutura. Por ter essa estrutura, ela tem algo em comum. Então, por isso que tem coisas que a gente também, quando as sensações que nós temos, ela é comum. É claro que tem uma ou outra pessoa que, pela sua própria história de vida, vai diferenciar no gosto. Mas tem coisa, produtos que a gente experimenta aí, por exemplo, vamos dar um exemplo, Coca-Cola, e de repente a maior parte das pessoas gostam. Por quê? Porque a sensação que você tem ali ao saborear é comum para todos nós. Não é uma questão só de gosto particular, mas a estrutura que nós temos sensorial é comum. Então, e tem coisas que comer, por exemplo, um chouriço de porco, tem pessoas que a maior parte das pessoas não gostam, tem gente que gosta, mas é porque a estrutura ali daquele chouriço, ele não produz uma sensação de prazer tão boa, tão rápida. É preciso algumas pessoas terem uma história particular para gostar. Então, para Kant, nós temos uma estrutura comum, por isso que o gosto,
aqui o juízo do gosto, ao mesmo tempo que ele é particular, ele é universalizável, é universal. Por quê? Porque a estrutura que nós temos cognitiva dos nossos sentidos, elas têm uma base comum. E essa base comum faz com que certas sensações sejam comuns a todos nós. Então, por isso que você vê que determinadas coisas na mídia, determinados filmes, você pode perceber pelas pesquisas, pelas estatísticas, grande parte das pessoas gostam disso, grande parte dos brasileiros gostam disto, daquilo. Então, aí sempre tem algumas pessoas que não vão gostar mesmo. Mas por quê? E a questão da estrutura do marketing, todo o estudo que faz psicológico, é porque sabe que nós temos uma estrutura em comum. Então, para Kant, o juízo de valor, a arte, ela desperta, tem coisas que realmente nos despertam por causa das sensações que são comuns a todos nós. Então, o conceito de belo em Kant tem esse elemento aí que é muito importante, que é universalizado, né? Ao mesmo tempo que é particular, tem o gosto particular, mas nós também temos o gosto universal comum a muitas pessoas. As atividades dessa semana são três, isso mesmo, três, duas objetivas e a primeira dissertativa, para considerar a afirmação aqui do poeta Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. Então aí nós vamos fazer um grande esforço de entender o conceito de mimes em Aristóteles e fazer então essa relação com essa frase aqui. Pensando ali em Aristóteles, mimes, a arte produz novos mundos, então ela vai muito além daquilo que é o que está representando. A arte nos desperta para novos mundos, para novas reflexões, tem todo um sentido não apenas de cópia, mas de reproduzir novos mundos mesmo. Então a arte ela existe porque ela mostra várias outras vidas, né? Só a vida nua e crua não basta. A arte mostra o transcendente, mostra várias outras dimensões que nos leva, nos produz, nos conduz, né? E a número 2, a número 3, em cima do conceito de estética, aqui a 3 de Platão e Aristóteles, e a 2 sobre nesse contexto da estética, para responder. Então, nessa semana nós vimos aí a filosofia da arte, estamos vendo, estudando estética, em Platão, em Aristóteles e Immanuel Kant. Boas leituras, bons estudos, e até a nossa próxima aula. E agora nós temos aí uma parte que faremos análise de uma questão do Enem. Nós vamos agora resolver uma questão do Enem, no intuito de entender como que são as questões do Enem e treinar para quem está estudando o Enem aí. É importante, nesse quesito, sempre estar atento a observações, pegadinhas, como que são as questões. Um dos métodos para se preparar para o Enem, resolver provas e fazê-las. A questão que envolve hoje está no tema da Idade Média, filosofia na Idade Média. Para quem se prepara bem aí, tem todo um esquema de estudo e está sempre estudando, no caso da filosofia, nós temos aí grandes filósofos que sempre caem no Enem. Santo Agostinho, Duns Scoto, Guilherme de Ockham, Mestre Eckhart, Tomás de Aquino, Santo Alberto, Santo Anselmo, Abelardo, Nicolau de Cusa, Scoto, Erígeno. São a maior parte que são filósofos que são referência na Idade Média. Claro que a Idade Média é um período muito grande e a filosofia medieval também ela tem uma riqueza muito grande na história da filosofia. Para quem está assim, fazendo resumos, está mais objetivo e precisa focar em alguns principais, não pode deixar de estudar Santo Agostinho e Tomás de Aquino.
Esses dois, pelo menos entender as linhas gerais dele, entender quais que são as principais ideias, qual que é a linha geral de um filósofo ali medieval, no contexto ali que se está, para entender quando vem a questão, porque no Enem não precisa decorar, é você entender, interpretar, e para interpretar precisa ter um conhecimento de algumas questões gerais. A questão, então, é de 2019, é uma questão de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona. Quem estuda na filosofia vai sempre ver a nomenclatura de Agostinho de Hipona, né? Que é um africano do norte da África. E vamos ler a questão. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Então você vê que o texto, ele tem como qual é a principal ideia? O livre-arbítrio, a liberdade. E tem esse contexto medieval aí, a ideia da Agostinho está falando a partir do óculos da igreja, né, do óculos teológico. Então você vê que Deus concede o livre-arbítrio, mas a pessoa tem que usar da razão para fazer escolhas certas. E quais são as escolhas certas, né? Mas na visão do medieval, aquilo que agrada a Deus, por exemplo, aquilo que você faz, procura sempre o bem. E nesse sentido, quando a pessoa faz escolhas erradas, ela é livre, mas ela vai ter certas punições também. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? Qual que seria a alternativa? Desvio da postura celibatária, insuficiência da autonomia moral, afastamento das ações de desapego, distanciamento das práticas de sacrifício ou violação dos preceitos do Velho Testamento. Então você percebe que essa daqui é uma questão que tem muitos elementos aí nas alternativas que se entende que pode ser mais de uma, né? Não está tão nítido. Então não é uma questão fácil. Com certeza ela é de nível médio ou até difícil, porque a pessoa tem que ter uma interpretação ali, perceber no texto. Então, igual eu disse, o que tem ali, primeiro que a letra E já não considera, né? Porque não tem nada falando de Velho Testamento ali, não tem nada direcionando. Mas a gente tem o livre-arbítrio, que também apresenta lá no Antigo Testamento, que até tem essa expressão Velho Testamento nem existe mais. Mas o filósofo defendia que o livre-arbítrio foi dado ao homem, contanto que utilizasse de acordo com a ética da responsabilidade. Então aqui nós temos uma questão ética, né? Ou seja, caso o homem usasse sua liberdade para pecar, receberia a punição divina e isso comprovaria sua insuficiência moral. Então nós temos aí como alternativa correta a letra B. Aí por quê? Por causa dessa o homem ele tem sua escolha, sua livre escolha, mas ele tem que bem usar da razão e bem entender quais que são os desígnios de Deus, quais que são as buscas. Então, ele não tem toda uma autonomia. É insuficiente isso. Ele não pode fazer o que quer da sua liberdade nesse contexto da visão cristã de Agostinho de Hipona.
É claro que depois nós podemos pensar aí nas filosofias contemporâneas, igual no existencialismo, que você é livre para escolher o que quer, desde que você arque com as responsabilidades. Então, a questão de escolha aqui já implica numa insuficiência, porque não é a sua autonomia não é tão assim suficiente para você fazer qualquer escolha. Implica que você tem que escolher aquilo que são os desígnios de Deus, são correto, porque senão você vai ser punido. Então, uma das principais questões teológicas enfrentadas por Agostinho é a aparente contradição entre a onipotência e a perfeição divina frente à existência do pecado. Então há uma aparente contradição aí, porque, Deus é perfeito, onipotente, mas e o pecado? Quem concebeu ele? Então, para ele, isso se deve ao mau uso do livre-arbítrio. Então, quanto mais o mal não é um ser para Santo Agostinho, mas é uma ausência. Ausência da razão, ausência do ser, e especialmente quando a razão, então, não é suficiente para dominar as paixões. Nesse sentido, a punição pode advir como forma de restaurar a ordem. Então, sempre a justificativa medieval de que Deus, até na sua punição, não é que ele é mau. O mal não é um ser. O mal é a ausência da razão, a ausência do ser. Na filosofia, na teologia de Agostinho, isso explica que o homem que faz as escolhas erradas por usar pouco a razão. Mas e as outras? Por que não seriam as outras, né? A letra A, desvio da postura celibatária. Celibato é para aqueles que escolhem, principalmente nesse contexto, nesse tempo, é para os religiosos, aqueles que fazem os votos de castidade. E Agostinho aqui, ele fala para todos os homens, ele não está falando só para os religiosos. E a letra C, afastamento das ações de desapego, então é uma questão de moral, não é uma questão de ascese, de você ser um asceta, aí, um monge, alguém que vai fazer escolhas para ser um bom fiel de seguidor de Cristo, um seguidor da igreja. Não é esse sentido, é uma questão moral para todos os homens. Distanciamento das práticas de sacrifício. Sacrifício é um ato religioso. Então, ali nós estamos vendo nessa questão o assunto livre-arbítrio. Liberdade. E liberdade não é sacrifício. Liberdade é você usar bem da razão e descobrir os desígnios de Deus. E nada no texto aponta para o Velho Testamento. Então, aí não tem sentido, mesmo que se fale lá de Adão e Eva, do livre-arbítrio, das escolhas, do pouco uso da razão, mas não aponta nada direcionando nesse sentido ali, que está falando que você tem que fazer a escolha do Antigo Testamento. Então você vê que é uma questão, eu creio que ela está no nível médio para o nível difícil, porque exige que você saiba da filosofia de Agostinho de Hipona, características principais, como o que ele entende por livre-arbítrio, o que ele entende pelo mal, o pecado, que não é Deus, que Deus é onipotente, né? O mal não existe por si só, não é criado, mas ele é uma ação humana constante de más escolhas. Então tudo isso envolve aí que precisa ter essa atenção. Então a gente vê muitos jovens que estudam muito a filosofia antiga, a filosofia contemporânea e a moderna, esquece da medieval. A medieval sempre aparece também nas questões do Enem. Então é preciso dar essa importância, principalmente para esses filósofos, quem estuda de forma bem sistemática, igual eu disse, é bom ver esses filósofos. Quem está pontuando, está correndo aí com o tempo, pelo menos Santo Agostinho e Tomás de Aquino é bom ver vídeos, ver linhas gerais que correspondem a esses dois grandes filósofos da filosofia medieval. Então, um abraço a todos, até a nossa próxima aula.